Olá, pessoal! É um prazer participar do segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. A pedido da organização, eu vou falar um pouquinho sobre a implantação da política arquivística na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a LMG. Ao longo dessa palestra, eu vou falar sobre o diagnóstico que serviu como subsídio para a elaboração da política, as iniciativas que foram tomadas diante do cenário encontrado com o diagnóstico, o modelo de governança e gerenciamento que foram instalados, a própria política arquivística da instituição, a gestão de documentos, a função classificação, a função avaliação e o uso de novas tecnologias na instituição. Como eu falei anteriormente, um dos acontecimentos que foi importante para subsidiar o desenvolvimento e a implantação da política foi a realização de um diagnóstico. Com ele, a gente conseguiu perceber algumas questões importantes. Uma delas é que existia uma demanda reprimida. A instituição tinha necessidade de ter diretrizes para a produção, para o uso e para a destinação dos documentos arquivísticos. Era notório a ausência de uma abordagem sistêmica e principalmente de uma política institucional que pudesse orientar todos os órgãos e todas as unidades da instituição. E cada um fazia da melhor forma possível, mas sem seguir um padrão, sem seguir uma determinada diretriz. Na prática, nós tínhamos uma necessidade de institucionalização das práticas arquivísticas, que pudessem garantir a segurança e acesso aos documentos. Era notório a ausência de um modelo de governança claramente estabelecido. A gente não sabia qual era o papel de cada órgão, em relação aos documentos arquivísticos e em relação às funções arquivísticas. Quem deveria gerenciar, quem deveria governar, quem deveria executar, quando executar, como executar, quem poderia fazer a auditoria, quem poderia verificar se aquilo estava sendo feito da forma correta. Também tínhamos uma tabela de temporalidade, que estava inadequada e desatualizada e, como em muitos órgãos, nós não tínhamos um plano de classificação de documentos. Então, era importante a gente fazer um plano de classificação de documentos, e acabar com essa anomalia, atrelar ao plano de classificação uma tabela de temporalidade e destinação de documentos. Bem, então, diante do diagnóstico, a gente conseguiu fazer um prognóstico, E nós traçamos 3 linhas de ação que seriam importantes para a implantação da política arquivística na instituição. A primeira delas é que a gente precisaria implantar um modelo de governança para os arquivos físicos e para os arquivos digitais. O segundo caminho, seria implantar a política de gestão de documentos com o objetivo de racionalizar tanto a produção quanto a guarda desses documentos físicos e digitais. E o terceiro era utilizar das novas tecnologias para a produção, recuperação e guarda desses documentos. Então, foi baseado nesses 3 pilares que nós construímos a nossa política arquivística da instituição, tendo como foco a gestão de documentos, sendo que o arquivo permanente seria consequência da gestão de documentos, ele seria um resultado da gestão de documentos bem elaborada, bem executada, e a gente precisaria mostrar que essa política de gestão de documentos seria importante na racionalização da produção desses documentos. A gente produzia e ainda produz um quantitativo muito grande de documentos e principalmente de repensar a guarda desses documentos. E para isso a gente precisava que essa política estivesse ancorada ou fosse ancorada por um modelo de governança. E a gente utilizaria aí como um dos canais para o desenvolvimento dessa política e implantação dessa política, algumas ações voltadas para o uso das novas tecnologias, tanto na produção dos documentos quanto na recuperação e na guarda.
Bem, então o modelo de governança que nós escolhemos para a Assembleia, né, e que estruturamos é o sistema de arquivos. Mas, Welder, como é que funciona esse sistema de arquivos? Então, o sistema de arquivos da Assembleia ele é composto pelo Comitê de Gestão Documental, que é o órgão central, os órgãos da LMG, que são responsáveis pelos documentos correntes e responsáveis pelos arquivos setoriais, e a Gerência Geral de Documentação e Informação, que é responsável pelos documentos intermediários e permanentes, que nesse caso estão custodiados nos arquivos centralizados da Assembleia. Os arquivos centralizados são dois: o arquivo das atividades finalísticas e o arquivo das atividades meio, que é o arquivo central. Bem, o Comitê de Gestão Documental ele é o órgão central do sistema de arquivos da Assembleia. Ele é um órgão colegiado, está subordinado diretamente ao Conselho de Diretores. Esse comitê ele é coordenado pela secretária-geral adjunta da instituição e vice-coordenado pelo diretor de planejamento. Também compõem esse comitê o procurador-geral da instituição, o diretor-geral adjunto e o diretor de recursos humanos, que é o órgão que mais produz documentos arquivísticos na instituição. Também compõem este comitê algumas pessoas que ocupam cargos técnicos de gerenciamento na instituição e que têm o papel de subsidiar o comitê. São eles o gerente-geral de documentação e informação, o gerente de gestão arquivística, cujo cargo eu ocupo, o gerente-geral de tecnologia da informação e um servidor da área de normatização e planejamento. Falando um pouquinho mais sobre o Comitê de Gestão Documental da Assembleia. Ele é um órgão que vai executar a governança. Por que isso? Ele é que vai dar as diretrizes, ele que vai orientar a execução e o desenvolvimento dos projetos e das ações voltadas para as questões arquivísticas. Ele é um órgão direcionador. É ele que vai estabelecer e implementar o modelo de governança de arquivos e de gestão de documentos arquivísticos da instituição. Ele é responsável por coordenar as ações que são destinadas à estruturação, à implementação, ao acompanhamento da execução da política arquivística na Assembleia. Quem vai executar são os órgãos que são responsáveis pelos arquivos correntes e a GDI, que é responsável pelos arquivos intermediários e permanentes, né, mediante a custódia nos arquivos centralizados. E também cabe ao Comitê de Gestão Documental, que é um órgão de governança, elaborar e aperfeiçoar os métodos e os instrumentos de gestão de documentos arquivísticos da instituição. A Gerência Geral de Documentação e Informação, ela é um órgão de gerenciamento, tá? Ela é executora da política arquivística, ela não é direcionadora, ela não vai direcionar como vai ser elaborada a política arquivística. Ela sim vai dar subsídios para isso, até porque ela tem uma cadeira lá no Comitê de Gestão Documental. Mas é importante a gente entender que o papel dela é um papel executor, junto aos arquivos intermediários e permanentes da instituição. A Gerência Geral de Documentação e Informação ela está subordinada à Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, que, por sua vez, está subordinada à Secretaria-Geral da Mesa e à Diretoria-Geral da instituição. A GDI ela está estruturada em 5 gerências operacionais: a gerência de biblioteca, a gerência de memória institucional, a gerência de informação legislativa, a gerência de atendimento e pesquisa e a gerência de gestão arquivística. Para que a gente possa entender melhor o papel da GDI, eu trouxe aqui para vocês o mapa estratégico setorial da GDI. Quais são os objetivos estratégicos de contribuição da GDI para a Assembleia? O primeiro deles é disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho das atividades do Poder Legislativo.
Então, nós temos consciência na GDI que nós temos um papel importante no aprimoramento no aprimoramento do desempenho das atividades do Poder Legislativo. Além disso, nós contribuímos para inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas tecnologias da informação e de comunicação. E a GDI tem como missão, então, coordenar com excelência as ações de gestão de informações e de documentos, no nosso caso aqui, os documentos arquivísticos, para fins institucionais, com vistas a prestar suporte aos deputados, aos órgãos e aos servidores da Assembleia de Minas Gerais, no exercício de suas funções, e a promover o acesso da sociedade às informações e à memória do Legislativo Mineiro. Então, os nossos públicos são os deputados, os órgãos e servidores da Assembleia e a própria sociedade. E para isso, a GDI ela tem 5 objetivos finalísticos voltados para a gestão de informações e documentos. Consolidar-se como referência em gestão de informações, assegurar a qualidade dos bancos de dados estratégicos para o processo legislativo, promover o resgate, a preservação e a divulgação de informações relativas à memória institucional, fortalecer o papel da biblioteca como fonte de informação especializada para subsidiar as ações do Poder Legislativo e, que é o que nos interessa aqui, coordenar a gestão de documentos arquivísticos institucionais. Então, ela tem esse papel de coordenar essa execução da gestão de documentos. Ela é um órgão gerenciador, ela é um órgão de gerenciamento e não de governança. Ela vai coordenar a execução, ela não vai dar as diretrizes. Quem vai dar as diretrizes é o Comitê de Gestão Documental. E para isso, a GDI ela se relaciona, ela tem vários tipos de relacionamento. Ela precisa assegurar canais de atendimento, informação e suporte de qualidade com foco nesses públicos que eu falei e aprimorar a comunicação e promover a aproximação com esses públicos. E ela tem alguns objetivos organizacionais, voltados para a cultura e para pessoas, voltado para os processos, para tecnologias e para a infraestrutura. Em relação à cultura e pessoas, ela tem como objetivo adequar e capacitar continuamente o quadro de servidores e promover a integração e a comunicação entre as equipes voltadas para a gestão de documentos e informação. Em relação aos processos, cabe a ela revisar, aprimorar, integrar os fluxos e processos de trabalho. Em relação às tecnologias, manter recursos e suportes tecnológicos adequados às necessidades e atribuições do setor. Em relação à infraestrutura, promover a melhoria contínua da infraestrutura física da GDI. Helder, mas na prática, como que foi estruturada essa política arquivística? Como é que funciona essa política arquivística? Que tipo de diretrizes ela traz? Então, a política arquivística da Assembleia de Minas, ela considera que os documentos eles são correntes, intermediários e permanentes. Mas ela tem um foco de ações voltadas para a gestão de documentos. Ela não desconsidera o arquivo permanente. Ela entende que o arquivo permanente ele é consequência de uma gestão de documentos bem executada. E para isso a gente precisa racionalizar a produção, a utilização e a destinação desses documentos, inclusive utilizando de instrumentos arquivísticos adequados, o plano de classificação e a tabela de temporalidade, e de instrumentos de controle para isso. As listagens de transferência, o edital de eliminação, as listagens descritivas, o termo de recolhimento e etc. Bem, mas como é que funciona isso? Quem coordena, quem executa? Como eu disse, o Comitê de Gestão Documental é o coordenador. É ele que vai propor a política. Ele é um órgão de governança, por isso que ele é o órgão central do sistema de arquivos da Assembleia. Os órgãos executores são os produtores dos documentos e a Gerência Geral de Documento e Informação, que tem, subordinada a ela, a Gerência de Gestão Arquivística, que eu sou o titular neste momento.
Bem, na fase corrente, os órgãos responsáveis pelos documentos são os produtores, tá? São eles que vão executar as funções arquivísticas. Mas vão executar de qualquer jeito? Não, eles vão executar de acordo com as diretrizes que estão descritas na política arquivística. E eles vão executar seguindo as orientações e o suporte da Gerência Geral de Documentação e Informação através da Gerência Operacional de Gestão Arquivística. Né? Na fase intermediária, caso esses órgãos optem por transferir os documentos para os arquivos centralizados da GDI, né, a custódia ela vai ser compartilhada entre o órgão produtor e entre a GDI por intermédio da Gerência de Gestão Arquivística. O que significa isso, a custódia compartilhada? Ou seja, tanto os órgãos quanto a GDI são responsáveis pela guarda, pela preservação, pela execução das funções arquivísticas e pela proteção desses documentos. E isso é feito de forma compartilhada. E se os documentos forem recolhidos? Quando os documentos forem recolhidos, a GDI ela assume a custódia e assume a execução das funções arquivísticas junto a esses documentos. Então, fazendo aqui um resumo, na fase corrente, o responsável pela custódia, ou seja, pela preservação, pela proteção e pela execução das ações arquivísticas, é o órgão produtor. Na fase intermediária, a custódia ela é compartilhada entre a GDI e o órgão produtor. E na fase permanente, a custódia e a execução é da GDI. Welder, você falou que tem um foco na gestão de documentos. E como é que aconteceu isso? Então, na Assembleia a gente tem um programa estratégico chamado Direcionamento Estratégico. Então, a gente tem aí ações que são pensadas a cada 10 anos, ou linhas de ações, né, estratégicas que são pensadas para intervalos de 10 anos na Assembleia. E aí são construídas ou são elaboradas algumas carteiras de projetos bianuais. E a gestão de documentos, ela foi contemplada em alguns desses projetos, né, bianuais, nessas carteiras de projetos bianuais. A gente entende que a gestão de documentos, ela precisa ser planejada, ela precisa ser controlada, ela precisa ser dirigida, ela precisa de uma organização, né? Organizar os recursos humanos, tecnológicos, financeiros e materiais necessários, precisa de capacitação dos executores e precisa ser promovida, precisa de criar toda uma condição para que ela possa ser executada, toda uma motivação para que ela possa ser executada. E foi baseado nesses princípios que nós construímos os projetos estratégicos. Além disso, foram desenvolvidas diversas atividades gerenciais relacionadas com a criação desses documentos. Qual a melhor maneira de criar determinado documento? Por que criar aquele documento? Por que não se cria um documento para representar melhor determinada atividade? Né? Também foram criadas atividades gerenciais no sentido de orientar o uso desses documentos, construindo um bom plano de classificação, construindo instrumentos de busca ou plataformas digitais para isso. Né? Foram também pensadas atividades gerenciais no sentido de estruturar, né, ações com vistas à manutenção desses documentos. Onde nós vamos guardar esses documentos? Por que nós vamos guardar esses documentos? A gente precisava, inclusive, de locais para isso.
E foi no âmbito desse direcionamento estratégico que foi criado o Arquivo Central, né? Os órgãos reclamavam muito de espaço para os arquivos intermediários. E a GDI ela não tinha espaço para receber esses arquivos intermediários. E aí foi criado o Arquivo Central, que é um prédio que nós temos com 2 andares, né? Para receber os documentos intermediários dos grandes produtores da casa, que são da atividade meio, né? Pessoal, finanças, material e PROCON. A gente já tinha um arquivo centralizado para receber os documentos das atividades finalísticas, ou seja, do processo legislativo. Mas a gente precisava de um lugar adequado para manter esses documentos da atividade de meio. E a gente precisava reestruturar toda a forma de eliminação de documentos da casa. A gente não tinha uma comissão permanente de avaliação. Para cada eliminação era criada uma comissão temporária. A tabela de temporalidade ela não era baseada num plano de classificação e ela trazia algumas inseguranças, então a gente precisou repensar essa eliminação e conscientizar a casa sobre a importância de se eliminar documentos, no sentido de manter de fato aquilo que tem valor, aquilo que é importante para a instituição. E uma vez finalizado, encerrado aquele valor primário, não adquirido o valor secundário, essa segurança para eliminar os documentos arquivísticos. E hoje a gente faz anualmente pelo menos 2 eliminações, ao final do primeiro semestre e ao final do segundo semestre. Bem, e para conduzir essa gestão de documentos, nós começamos a pensar num programa para a implementação dessa gestão de documentos. A gente precisava desenvolver uma política de classificação e a gente precisava de um programa específico para isso, para que a gente pudesse ter o nosso plano de classificação. E a gente fez um curso, à época, com o professor Renato Tarciso, da UNB, e nós optamos por fazer um plano de classificação funcional. A gente precisava ajustar a nossa política de avaliação, já que a nossa tabela de temporalidade era deficiente. A gente precisaria repensar essa tabela de temporalidade e construir uma política de preservação e conservação desses documentos. A gente precisaria, para atender a questão da utilização desses documentos, trabalhar uma política de descrição e trabalhar os diversos instrumentos de pesquisa. A gente tem várias bases de dados, vou falar daqui mais para frente sobre elas. E precisávamos também começar a pensar no documento digital. A gente precisava criar uma política de gestão de documentos digitais, um programa específico para isso, para que a gente pudesse ou adquirir ou desenvolver um SIGAD e uma política de formação. Isso era muito importante, a gente promover cursos e treinamentos na instituição, porque não adiantava nada a gente elaborar os instrumentos arquivísticos, elaborar os manuais, elaborar a política e as pessoas não saberem executar aquilo, não saberem aplicar aquilo. Então, é importante a gente criar aí cursos e treinamentos com vistas à execução, até porque, como eu falei, os órgãos produtores são responsáveis pelos documentos na fase corrente. Sobre o nosso plano de classificação, ele é funcional e ele está sendo elaborado com base no mapeamento de processos. Nós temos na instituição um escritório de um escritório de mapeamento de processos. Eu trouxe para vocês essa imagem, que ela representa os macroprocessos da Assembleia de Minas. Welder, todos os macroprocessos já foram contemplados no plano de classificação? Não, nós estamos fazendo o plano de classificação paulatinamente. Primeiro, nós demos prioridade aos macroprocessos finalísticos e aos macroprocessos de apoio finalísticos. Em seguida, nós passamos a trabalhar com os macroprocessos de apoio organizacional, que são os maiores produtores dos documentos. E agora, nós estamos trabalhando com os macroprocessos restantes, que são ainda do apoio organizacional, que não são agora os grandes produtores, e os macroprocessos de gestão. Na prática, cada macroprocesso representa uma seção do nosso plano de classificação.
a gente recebe esse mapeamento de processos, a gente estuda todo o mapeamento e a gente busca identificar os processos e subprocessos, que serão as subseções e as séries, as atividades, que serão as séries e as subséries, e as tarefas, né, que irão aí compor as tipologias documentais, até porque a gente entende que uma tipologia documental ela é formada por uma espécie documental associada a uma ação, associada a uma tarefa. Sobre o processo de avaliação, foi importante a gente demonstrar para a instituição que a avaliação ela é decorrente de um processo de análise que vai permitir a identificação dos valores dos documentos. E para isso foi fundamental a gente promover aqueles cursos e palestras para que as pessoas pudessem entender o que são os valores documentais, valores primários e valores secundários. Valores primários administrativos, legais e fiscais e os secundários informativos e probatórios, para que as pessoas pudessem compreender, né, a frequência, o potencial de uso e a importância dos documentos nos seus setores para os deputados e os outros setores da casa e para a própria sociedade. Né, para que a gente pudesse pensar juntos os prazos de guarda e a destinação final destes documentos, ou seja, a eliminação ou a guarda permanente. Nesse processo, foi importante a gente demonstrar que a avaliação ela depende de parâmetros técnicos, e nesse caso, nós arquivistas e a área de documentação teríamos um papel importante, e parâmetros jurídicos, e nesse caso a Procuradoria-Geral da instituição também teria um papel importante. Era importante a gente colocar nessa balança e demonstrar para a instituição que a gente precisaria trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. De um lado, a legalidade, ou seja, a conformidade dos prazos de guarda com a legislação vigente, e, por outro lado, a legitimidade, ou seja, os critérios técnicos para isso, né? Demonstrando a real necessidade dos documentos, a usabilidade, o potencial de uso desses documentos e a teoria arquivística ancorada, né, para apoiar esse uso, para apoiar essa determinação dos prazos de guarda e, principalmente, uma eliminação segura dos documentos. Foi importante a gente demonstrar que a tabela de temporalidade ela é um instrumento de gestão. Ela é um instrumento que autoriza a eliminação dos documentos rotineiros, ou seja, aqueles documentos que perderam valor para a administração ou para a coletividade, no caso, os deputados, os servidores da Assembleia e a sociedade. E que esse instrumento ele garante a preservação de documentos relevantes para a instituição e que serão destinados à guarda permanente por conter o valor aí informativo e probatório. Mas a tabela de temporalidade, por si só, ela não garante uma eliminação e um recolhimento seguro. Ela precisa estar atrelada e ancorada a uma política arquivística, a normas institucionais e a procedimentos bem estabelecidos, a procedimentos bem estruturados, né? E com pessoas capacitadas para executar esses procedimentos e que compreendem a política e as normas decorrentes dessa política. Em relação ao uso das novas tecnologias, nós entendemos que elas são importantes na produção dos documentos arquivísticos digitais, na manutenção e preservação dos documentos arquivísticos digitais, mas também para o uso dos documentos arquivísticos digitais e dos não digitais. Então, seguindo essa ideia, ao longo desses anos, nós viemos desenvolvendo na Assembleia diversos projetos
com vistas ao uso de novas tecnologias junto aos documentos arquivísticos digitais. E pretendemos desenvolver outros nos próximos anos, ou dar continuidade a alguns que estão em andamento. Um desses projetos é o SILEGIS, que é um sistema de informação legislativa, né? O nome dele é derivado disso, SILEGIS, Sistema de Informação Legislativa. Ele está sendo desenvolvido para aprimorar a infraestrutura tecnológica do processo legislativo da Assembleia. E um dos objetivos é que a gente possa produzir e tramitar os documentos do processo legislativo no SILEGIS, né? Ele já está bem desenvolvido, né? Hoje a gente já produz alguns documentos digitais no SILEGIS. Um outro projeto em desenvolvimento na Assembleia é o SEI Assembleia, né? Só que nesse caso o SEI está voltado para a produção dos documentos arquivísticos digitais da área meio. O SEI ele é um software que permite a produção, a assinatura e o trâmite de documentos de forma eletrônica e vem sendo adotado em diversas instituições do Estado de Minas Gerais e do país. E aqui na Assembleia, alguns processos já tramitam totalmente em meio digital por intermédio do SEI, como, por exemplo, o processo de compras, o processo de contratações e de aditamentos contratuais. Em relação à utilização dos documentos, a gente tem disponível no portal da Assembleia uma base de dados denominada Matérias em Tramitação, e através dessa base de dados o cidadão pode acompanhar os dados referenciais e os dados de tramitação dos projetos de lei e das demais proposições que são apreciadas na casa, né? Então o cidadão ele pode acompanhar o que está acontecendo, né, com cada um desses projetos, dessas proposições que estão tramitando e que estão sendo apreciadas pelos deputados, né? Então, são informações referenciais, mas através delas o cidadão já pode compreender, né, o que está acontecendo, né, ou o que aconteceu em relação àquelas matérias de interesse para ele. Assim como a gente tem essa base de dados destinada aos cidadãos, a gente também tem uma base de dados destinada aos usuários internos da instituição, que é o STL. Ele também é uma base de dados referenciais, ele replica algumas das informações que estão disponibilizadas na base de dados anterior, que eu falei, que é matérias em tramitação, só que aqui, né, o usuário interno ele pode também visualizar a imagem digitalizada desses processos. Uma outra base de dados que nós temos focada também no uso, e aí nesse caso o uso interno e o uso externo, que é a base de dados de sugestões da 4ª Assembleia Constituinte. Nessa base de dados, os usuários eles poderão visualizar as informações referenciais e as imagens digitalizadas das sugestões que foram apresentadas à 4ª Assembleia Constituinte Estadual pelos deputados constituintes, pela sociedade civil organizada e pela população em geral. Também focada na 4ª Assembleia Constituinte e no uso desses documentos, né, que foram produzidos no âmbito da 4ª Assembleia Constituinte, nós temos uma base de dados, chamado Notícias da 4ª Assembleia Constituinte. Ela também é uma base de dados que contém informações referenciais e as imagens digitalizadas desses documentos, que são notícias da imprensa sobre os trabalhos da 4ª Assembleia Constituinte de Minas Gerais. Também disponível no portal da Assembleia, tanto para o público interno
quanto para o uso do público externo, nós temos a base de dados emendas da 4ª Assembleia Constituinte. Nessa base de dados, os usuários poderão encontrar informações referenciais e as imagens digitalizadas das emendas apresentadas pelos deputados constituintes, das emendas populares e dos pareceres e do histórico de cada artigo da Constituição que foi elaborada em 1989 por ocasião da 4ª Assembleia Constituinte. Por fim, ainda em relação ao uso desses documentos, nós temos disponíveis no portal da Assembleia a base de dados Atom, né? É uma base de dados que a gente começou a alimentar desde 2012, inclusive a Assembleia foi uma das primeiras instituições a utilizar o Atom no país, e hoje nós temos disponível mais de 30 mil registros descritivos no Atom. No Atom nós não temos os documentos digitalizados, mas nós temos informações referenciais sobre os documentos do processo legislativo que foram recolhidos ao arquivo centralizado da GDI. A gente entende que é importante a gente disponibilizar esses documentos e que eles sejam bem descritos, porque com isso a gente permite o acesso a toda a população mineira e não apenas aos cidadãos que residem em Belo Horizonte. E a gente entende que quando uma descrição ela é bem feita, é uma descrição que gera uma confiança no usuário, e ele pode então utilizar essa descrição para compreender os documentos que nós temos preservados no nosso arquivo permanente do processo legislativo. Bem, como eu disse anteriormente, hoje a gente já produz documento arquivístico digital na Assembleia. Dentro do SILEGES, a gente produz documentos arquivísticos digitais do processo legislativo e dentro do SEI, a gente produz os documentos arquivísticos digitais do processo administrativo. E para isso a gente está começando um projeto novo, que é com vistas à instalação do Arquivemática, e nós vamos utilizar também do modelo Hipátia para fazer um barramento entre o SEI e o SILEGES e o Arquivemática. E para isso a gente está iniciando conversas com o IBICT para a efetivação desse projeto. Bem, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que somente as tecnologias elas não vão representar a implantação de uma política arquivística em si, Hoje na Assembleia, por exemplo, nós temos o SEI, temos o SILEGES, temos o Atom, estamos em vistas de implantar e utilizar o Arquivemática com o apoio do Hipátia. Mas tudo isso só é possível, tudo isso só se sustenta quando a gente tem uma boa política arquivística institucional. E para que essa política arquivística ela possa surtir efeitos, ela depende de instâncias de governança e de gestão. Uma instância de governança que possa dar a direção e instâncias de gestão que saibam o que e como executar. É importante que sejam elaborados bons instrumentos arquivísticos, entre eles o plano de classificação e a tabela de temporalidade. É importante que sejam elaborados bons instrumentos de controles, manuais, treinamentos, E o mais importante, como nós estamos falando de instituições públicas, não podemos perder de vista aquilo que diz a legislação arquivística brasileira e os direitos envolvidos em relação aos nossos arquivos públicos, entre eles o direito de acesso, e a proteção
dos dados pessoais. Nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, a LGPD, por exemplo. Né? E tudo isso é um conglomerado de coisas que se encaixam e cada uma dessas coisas tem o seu papel. Os instrumentos têm o papel de operacionalizar as funções arquivísticas, as políticas têm o papel de regulamentar e trazer as diretrizes para que essas funções arquivísticas sejam bem executadas, sejam bem planejadas, dirigidas, organizadas. Né? É importante que se crie uma estrutura, um modelo de governança onde os papéis sejam estabelecidos, quem governa, quem gerencia, quem executa, quando executa, por que executa. Né? Então é importante a gente pensar nesse conjunto de coisas que precisam estar presentes e não apenas as tecnologias. Enfim, mais uma vez eu agradeço a organização do evento pelo convite para falar sobre a política arquivística da Assembleia. Quero agradecer a todos que estiveram aqui assistindo essa palestra. Deixo aí os contatos da Assembleia, caso alguém queira saber mais informações sobre como a gente tem desenvolvido e aplicado a nossa política. Fica aí os nossos 2 e-mails, o e-mail da GDI e o e-mail da Gerência de Gestão Arquivística. Um abraço a todos, saudações arquivísticas.